Aleluia. Minha saudação à igreja com a paz do Senhor, amém? Deus abençoe a todos nessa noite. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Glória a Deus. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, o verso de número 4 da palavra de Deus. 1 Coríntios 12, verso... Podemos ler o 7, 1 Coríntios 12, verso 7, para não sermos extensos. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, também ao nosso pastor Nelson, pela missão de nos confiar ao altar para ensinar nessa noite, essa missão nobre a qual nos é delegada. Queremos cumprir com toda alegria e temor no nosso coração. Digo aos irmãos que vêm estudando essa palavra há alguns dias, e estando assentado ali aguardando esse momento, meu coração fervia com muitas palavras, a qual o Senhor me trazia, e tenho certeza que o Senhor irá ministrar aos nossos corações. 1 Coríntios 12, verso 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outros operação de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, e a cada um individualmente. Glória a Deus. Quero te convidar a fazer mais uma oração nesse momento. Feche os teus olhos, incline a tua cabeça. Senhor Deus, neste momento eu me coloco na tua presença, te pedindo mais uma vez, Senhor, com um coração temeroso, sabendo a responsabilidade que aqui há sobre mim, eu te peço, me usa nesta noite para entregar uma palavra aos teus filhos, e que esta palavra, Senhor, ela venha nos motivar nesta noite, para que venhamos buscar do teu Espírito e dos dons espirituais. Nós precisamos cada vez mais de uma igreja que venha fluir nos dons do Espírito Santo, e por isso eu te peço, Senhor, que ao decorrer desta mensagem o Senhor não apenas nos motive, mas um dia como o Senhor me visitou através do ensino da tua palavra, que os teus filhos que estão ouvindo também possam não apenas ser visitados, mas que o Senhor possa distribuir dons pelo meio da tua igreja, porque o Senhor faz da forma que lhe apraz e não da forma que nós desejamos. Por isso, Senhor, eu te peço que ao final desta mensagem o nosso coração seja motivado a buscarmos mais da tua presença e sermos desejosos de ser usados pelo Senhor. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Tome teu assento, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. A nossa lição de hoje, ela fala sobre o capítulo 20 da nossa lição de fé, da declaração de fé, que fala sobre os dons do Espírito Santo. Pedir para o Marquinhos, se puder me dar um pouquinho mais de retorno aqui, por favor. Mas nós cremos, e nós começamos a declaração de fé falando que nós cremos na atualidade dos dons do Espírito Santo, que eles são atuais e são presentes na vida da igreja. É de conhecimento de muitos dos irmãos que existe uma corrente cessacionista, principalmente nas igrejas reformadas, que creem que todos os dons do Espírito Santo ficaram junto com os apóstolos. A palavra, ela vai dizendo, e em muitas maneiras, em muitas formas, ela contradiz isso, mas há quem tem esse entendimento e ainda ensina sobre isso no meio da igreja do Senhor. Os dons são capacitações especiais, é algo que é dado para a vida do crente como uma forma sobrenatural, a qual o Espírito Santo concede, para que nós venhamos edificar e sermos edificados. Os dons do Espírito Santo, eles nos capacitam para fazer a obra do Senhor. Os dons do Espírito Santo, eles edificam o corpo de Cristo. Os dons do Espírito Santo, eles são um sinal para os descrentes e sinal também para os crentes. Agora, me chama algo a atenção, e isso nós vimos ao longo do último trimestre na escola bíblica, que em Atos capítulo de número 2, está acontecendo um Pentecoste que é exclusivo para os judeus, ou seja, os discípulos que ali estavam são cheios do Espírito. Agora, Atos no capítulo de número 10, Pedro vai até a casa de Cornélio, e ali é o que eu chamo do Pentecoste dos gentios, pastor Manuel,
porque ali agora não são apenas os discípulos ou os judeus que estão recebendo do Espírito Santo, mas nós, os que não éramos da linhagem judaica, estamos sendo cheios também do Espírito Santo a partir daquele momento. Mas o que me chama a atenção é que quando a igreja é cheia do Espírito Santo, seja em Atos 2 com os judeus ou em Atos 10 com os gentios, o testemunho do Espírito, logo após o enchimento dos crentes, é que eles testemunham da palavra de Deus. Logo após ser cheio, Pedro se levanta e prega. Logo após os gentios serem cheios, Pedro se levanta e prega de novo. Ou seja, nós não somos cheios do Espírito para sermos mais crentes do que alguém, mas somos cheios do Espírito Santo para testemunharmos com poder a palavra de Deus. Glória a Deus. As capacitações do Espírito são atos sobrenaturais que Ele nos concedem. É para um serviço especial na execução de propósitos divinos no meio da igreja. Existe um propósito de nós sermos cheios do Espírito. Existe um propósito dos dons serem usados no meio da igreja. E há diversidades de dons também. Nós pensamos quando lemos e falamos sobre os dons do Espírito, mas existem outras manifestações espirituais que são manifestas e impelidas pelo Espírito Santo, porque a palavra diz que há diversidades de dons, diversidades de operações, ou seja, o Espírito executa na vida do crente as suas múltiplas formas de trabalhar através de nós. Nós vamos ver isso, que são 3 classes de manifestações. É a diversidade de dons, a qual nós lemos aqui já, e que todos nós estamos acostumados. É também a diversidade de ministérios e a diversidade de operações através do Espírito. Nós vamos ver em Efésios capítulo de número 4 e verso de número 11 sobre os dons ministeriais. Os dons ministeriais de Efésios 4:11 se manifesta da seguinte maneira. Efésios 4, verso de número 11. E Ele mesmo concedeu, ou seja, o Senhor através do seu Espírito, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ou seja, nós que estamos aqui, obreiros do Senhor, não recebemos este ministério da mão do pastor, não recebemos esse ministério da mão de homem algum, nós recebemos esse ministério das mãos de Deus. Nós não somos evangelistas porque temos destaque, não somos presbíteros porque temos dinheiro na conta bancária, não somos pessoas que trabalham para o Senhor, pastores da obra, porque alguém se agradou de nós, mas o Senhor colocou sobre nós essa missão. E se o Senhor colocou sobre nós, existe também um propósito. Versículo 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. O ministério que nós recebemos, não apenas os dons, é uma capacitação espiritual, não para nós, mas para aqueles a quem nós servimos. Estes são os dons ministeriais. Nós lemos sobre os dons espirituais, mas existe também os dons de serviço, ou as diversidades de operações. Elas se encontram em Romanos capítulo 12 e verso de número 6. Romanos capítulo 12, o versículo de número 6. Observe que você pode ser usado de muitas maneiras pelo Espírito Santo. Não é apenas se você está profetizando, não é apenas se você tem um cargo reconhecido, que foi entregue pelo Espírito e reconhecido pelos homens. Romanos 12, versículo 6 diz assim: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Tudo isso daqui são dons que Paulo está citando. O que exorta, ou seja, aquela pessoa que anima aquele que está desfalecendo, ou o que contribui, nem aquele que dizima e oferta na casa do Senhor é movido e motivado por motivação própria. É tudo operação do Espírito Santo. Aquele que contribui, que faça com liberalidade. O que preside, que faça com diligência. Quem exerce misericórdia, que o faça com alegria.
até para exercer misericórdia, o Senhor compele o nosso coração e nos motiva para que nós venhamos socorrer o fraco, angustiado, caído. Tudo o Espírito Santo movimenta através da vida do crente. Mas hoje eu quero falar explicitamente, claramente, sobre os dons espirituais. Esses que estão e que nós lemos no livro de 1 Coríntios. A distribuição dos dons, elas são poderes sobrenaturais do Espírito para que a igreja atue como um todo no mundo. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo. E os dons são distribuídos pelo Espírito para o perfeito funcionamento da igreja, que é o corpo de Cristo. Ou seja, sem dons, a igreja não funciona perfeitamente. Sem dons, uma igreja pode ter uma boa liturgia. Sem dons, uma igreja pode ter bons cânticos. Sem dons, a igreja pode ter boa instrumentalização. Sem dons, a igreja pode ter um corpo de diaconia muito bem preparado. É por isso que nós vamos vendo, e nas igrejas onde nós olhamos na internet, tanta preparação. É preparação desde a recepção. Você precisa receber um presente, você precisa ter um melhor sorriso, você precisa ter alguém que estacione o seu carro, você precisa entrar, você precisa ter a melhor recepção possível. Assim a igreja estará funcionando perfeitamente. Mas a Bíblia diz que se a igreja fluir nos dons do Espírito Santo, ela está fluindo perfeitamente, porque o Espírito Santo é quem movimenta a igreja através dos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito não são atestado, não é carteirinha de crente, muito menos carteirinha de espiritualidade para a nossa vida. Os dons do Espírito não podem induzir as pessoas a acreditar que são mais santas ou mais espirituais que as outras. A nossa declaração de fé é rápida e prática em delegar isso daqui a nós, dizendo que nós não nos tornamos super espirituais e nem nos tornamos melhores ou superiores aos demais irmãos que não fluem nos dons. Eu quero que você lembre comigo de Mateus capítulo 7, versículo 22, Marquinhos. Mateus 7, 22 nos mostra claramente o porquê que os dons não são atestado para a nossa espiritualidade. Mateus 7, capítulo de número 22, ela nos traz uma atenção não apenas aos dons, mas também aos talentos. Se tu não achar aí, eu consigo localizar aqui, não se preocupe. Mateus capítulo 7, versículo 22 diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E o Senhor nesse momento dirá: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Mas Senhor, Ele está dizendo claramente: eu tinha os dons do Espírito, eu pregava, eu profetizava, eu fazia milagres, e milagres é superior aos dons de cura. Dom de cura, você vem aqui na frente, um presbítero, um irmão, ora por você, a dor de cabeça sai, a gripe diminui, como foi com o pastor no final de semana. Mas o milagre, você não tem o braço e o braço cresce. Você está morto, a pessoa ora e você ressuscita. Mas Senhor, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu operei maravilhas, aparta-te de mim. Dons não é atestado espiritual. Talento também não é atestado espiritual. Nós temos que ser cuidadosos em não pensarmos que, porque o Senhor está nos usando, o Senhor está nos aprovando. Porque Deus me usa, eu prego, a igreja se movimenta, eu prego, a igreja renovada, não significa que o Senhor está te aprovando, mas que o Senhor nos use, mas também nos aprove para a glória do seu nome. O apóstolo Paulo nos dá uma exortação: busque os melhores dons. Mas para buscar os melhores dons, nós precisamos conhecê-los. Há dois dons que se assemelham e se parecem, e eles se chamam dom de sabedoria e palavra da ciência. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, e o dom da sabedoria é um recurso extraordinário. O dom da sabedoria, ele é proveniente do Espírito, e a finalidade é resolver problemas com soluções que parecem ilógicas ou fora do normal de qualquer um aconselhar dessa maneira.
Aproveito e faço o primeiro parênteses, dirigentes de congregações. Como nós precisamos do dom da sabedoria no aconselhamento, na maneira em que alguém chega até nós e precisa de uma solução para um problema que parece que nós não sabemos como resolver. O dom da sabedoria, quando alguém fala, quando alguém o usa, parece que era tão óbvio, mas o Espírito Santo movimenta. E nós vamos ver isso muito claramente no caso de Salomão. 2 prostitutas chegam até ele, e elas trazem um filho morto, o histórico que ele está morto, e um filho vivo. E ambas disputam para saber de quem é aquele filho. Uma declara que é seu, a outra declara que é seu, e Salomão dá o veredito. Já que existe briga, parte no meio e entrega para aquela que assim quiser. Cada um saia com a sua metade. Dom de sabedoria. O que Salomão está recebendo é esse dom para trazer uma solução a um problema, porque na mente de Salomão ele está vendo o que nós não estamos vendo. No momento que eu falar em cortar, a mãe verdadeira vai dizer que a outra pode ficar, contanto que o filho fique vivo. Nós precisamos do dom de sabedoria, não para sair cortando criança por aí, pelo amor de Deus, mas para no momento do aconselhamento nós temos uma palavra pronta e essa pessoa ser instruída. Nós podemos ver que o dom da ciência também se manifesta, diferente da palavra da sabedoria. O dom da ciência é algo que está no conhecimento de Deus. É conhecer e entender a mente do que o Senhor irá fazer. Como nós podemos ver isso na palavra de Deus para nós entendermos esse dom? Manda chamar alguém, disse Faraó, porque nenhum dos sábios consegue resolver o enigma do sonho que eu tive. 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas, 7 espigas. E o sonho de José, ou melhor, o sonho de Faraó não é interpretado por nenhum, até que chamam José na prisão. E quando José vem, ele está tendo a ciência do que Deus irá fazer. Ele está conseguindo não apenas usar uma palavra e um conselho de sabedoria posterior à revelação, mas ele também está usando a palavra da ciência para entender o mistério do que Deus iria desenrolar através dos anos. As 7 vacas gordas, engolidas pelas 7 vacas magras, são 7 anos de fome, que virão após 7 anos de fartura. Palavra da ciência, e ele usa uma palavra de conhecimento para trazer uma instrução para Faraó. Nós vamos ver também que existe o dom espiritual da fé, e essa fé ela é distinta das demais. O dom da fé é diferente do dom da salvação que nós recebemos. Nós recebemos a salvação pela fé. Todos nós que estamos aqui temos fé, senão não estaríamos aqui. Mas o dom da fé é aquele dom para um momento superestimado em que nós não vemos solução para nada. O dom da fé, ele se manifesta naquele momento em que todo mundo está indo para a esquerda e você diz, eu vou para a direita porque o Senhor falou para eu ir para lá. Como nós vemos o dom da fé ao longo da história e da Bíblia? Pedro, é um fantasma, gritavam os homens. E eles atônitos diziam que o mar iria castigá-los a ponto do navio ir a pique, e ainda por cima vem um fantasma. Não te preocupa, sou eu, é o Senhor. Se és tu, manda que eu vá ter contigo pelas águas. O dom da fé se manifesta no primeiro passo de Pedro, e ele está caminhando pelas águas. O dom da fé se manifesta em Noé. Qual de nós teria uma fé tão grande quanto Noé, que ouve uma palavra e trabalha por 100 anos? Ele não ouviu mais o Senhor falar. Ele não viu nem chuva e nem orvalho caindo sobre a terra, mas por causa de uma palavra, e pela fé na palavra que eu ouvi, eu vou seguir trabalhando e eu sei o Senhor vai salvar a minha casa. Como a fé se manifesta através do dom? Moisés. O Senhor está perguntando para ele, por que tu está falando comigo, Moisés? Manda que o povo marche. E Moisés toca na água,
E ele não está preocupado com o que está vendo à sua frente, mas quando ele coloca o pé e o cajado na água, aquele mar se abre, porque uma pessoa que tem o dom da fé, ela anda na contramão da lógica, porque ela sabe, Deus vai se manifestar. O Espírito Santo está me dando fé nessa noite para dizer, que se você tiver fé, até mesmo essa montanha difícil que está na tua vida, se você tiver fé, você vai dizer, te transporta, e ela vai ser transportada, em nome de Jesus. Quais são os outros dons? Operação de maravilhas. Operação de maravilhas, como eu falei no início, é esse dom que é superior ao dom de cura. Como se manifesta na Bíblia, Lázaro está morto há 4 dias. E as irmãs estão encontrando Jesus, estão recebendo uma palavra, entregando uma palavra a ele. Se tu estivesse aqui, Senhor, tu estava tão perto. Jesus não distava mais de 30 quilômetros das irmãs. Jesus se deixa atrasar, e ele é recebido com as seguintes palavras: se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas a palavra de Jesus é: se creres, verás a glória de Deus. Manda que tire a pedra. Lázaro, agora você vai ver o que é o dom de maravilha. Lázaro, vem para fora. E aquele homem sai tirando as ataduras. E naquele dia foi visto vida naquele que há 4 dias já cheirava mal. Aleluia. A viúva de Naim. E quantas outras histórias no Antigo e no Novo Testamento, de pessoas que voltaram à vida, de homens que eram com mãos mirradas e foram com as mãos reconstruídas ao encontrar o Senhor. Crescemos, pastor Nelson, ouvindo essas histórias. Meus pais me mostravam histórias e testemunhos que hoje, se cai na internet, quantos críticos de plantão, de pessoas que viviam a vida inteira, como o evangelista Robertson disse, viviam em outras religiões, e quando homens com esses dons oravam, saíam agulhas de dentro dos seus corpos. Aonde foi que a nossa fé se perdeu, que nós não cremos mais nessas atuações sobrenaturais? Aonde foi que nós nos perdemos, que nós não temos mais a oração para que mortos voltem à vida, para que paralíticos levantem da cadeira, para que pessoas cancerosas sejam curadas num instante? Aonde nos perdemos ao longo do tempo? Mas eu quero, Mateus, que a minha oração e a minha vida nessa noite seja um testemunho. Eu ainda sigo crendo. Eu não sei se isso é dom de fé, pastor Manuel, mas se a minha geração atual perder a manifestação dos dons e a esperança que eles se manifestem, eu continuo crendo, pastor Nelson. Algum dia o Senhor vai pedir para eu ir lá no cemitério orar, fazer um culto fúnebre, e eu creio, eu vou voltar com o morto vivo de lá, porque eu ainda tenho fé que o meu Deus ainda é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele ainda opera milagres neste tempo. Aleluia. Ao dom da variedade de línguas. E para falarmos de línguas, estamos falando do dom que é mais visto e exercido pela igreja, principalmente pela nossa Assembleia de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 14, nos traz um entendimento muito valioso sobre o dom de línguas. Nós temos a variedade de línguas, todos nós devemos buscar o batismo no Espírito. E automaticamente devemos buscar o falar em línguas. Agora, a variedade de línguas é um dom que vem para a edificação do crente, e que nós devemos buscar por esse dom também. Não apenas pelo testemunho, pelo sinal do batismo, devemos buscar falar em variedades de línguas. 1 Coríntios, capítulo 14, nos traz um entendimento muito importante sobre o dom de línguas. Capítulo 14, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, você está falando a Deus. Visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vocês todos falassem outras línguas,
muito mais, porém, que vocês profetizassem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, versículo 6 é muito importante. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio da revelação, ou da ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Versículo 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Permaneça com a Bíblia aberta em 1 Coríntios 14. Mas o que o Paulo está nos ensinando é que no momento em que nós estamos no ato da pregação, ele está citando o momento em que ele irá pregar aos coríntios. Ele está dizendo: o que se aproveita se eu for até vocês e usar todo o tempo da minha pregação só para falar em línguas? Vocês não vão entender nada, a não ser que Deus use alguém no meio de nós para interpretar essas línguas. Irmão Lucas está dizendo que eu não posso pregar e falar em línguas. Nada disso, você está autorizado. Aqui é a casa onde nós temos mais liberdade para falar em línguas. Mas entenda que o que Paulo está dizendo é que o momento da pregação, da profecia bíblica, é para edificação, exortação e consolação. Não desperdice esse momento de edificar o próximo, edificando a si mesmo, a não ser que haja intérprete. O que adianta eu tomar o altar? Me deram aqui quase 1 hora para ministrar e eu ficar 1 hora falando em línguas. Você vai falar nos primeiros momentos, quem sabe movido pelo ambiente espiritual, mas de instantes você vai ficar e eu vou continuar. Paulo está dizendo: eu gostaria que vocês falassem uma palavra em língua estrangeira, mas que falassem da palavra, que ministrassem, que profetizassem, porque aí não apenas vocês, mas a igreja seria edificada, exortada e consolada pela palavra. Versículo 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém, depois da tua ação de graça, visto que não entende o que ele diz? Porque tu de fato dás bem a graça, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outra língua mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir os que me ouvem, do que falar 10.000 palavras em outra língua. Use, aproveite esta oportunidade para ensinar, para edificar, para animar, para consolar, para exortar aqueles que te ouvem. A Bíblia está sendo clara dizendo que as línguas, elas são para nossa edificação pessoal. Ela pode sim ser usada na igreja, mas no momento em que haja um intérprete, ou ao menos que seja em um momento de cântico, de adoração ao Senhor, nesse momento estamos sendo edificados. Mas Paulo está dizendo na pregação que eu fale 5 com entendimento é melhor do que 10.000 em outras línguas. Nós não podemos usar as línguas estranhas como um artifício espiritual. Não podemos usar as línguas estranhas como uma desculpa para o momento em que a gente gagueja, como um momento em que a gente falha na palavra que ia dizer, emenda com uma língua estranha. Nós precisamos usar os dons com sabedoria, mas que a gente use também com temor, com responsabilidade, sabendo de quem a estamos recebendo. O seu objetivo é edificar, exortar, consolar. Essa é a pregação ou a profecia. Por meio desse dom, o Senhor continua a se comunicar com os seus servos e servas de forma individual. Nós estamos na igreja dos profetas. Nós estamos na igreja de Atos 2 e de Atos 10. E Paulo nos ensina no capítulo 14, quisera eu que mais do que línguas, todos vocês profetizassem. Porque aonde não tem profecia, o povo se corrompe.
Aonde não tem profecia, o povo se entrega às más conversações, às más práticas, mas em nome de Jesus, que nós venhamos profetizar mais do que qualquer outro, como disse Paulo. Em nome de Jesus, que nessa noite, através desta mensagem, o dom de profecia esteja sendo distribuído pela igreja, e que o Senhor nos use para exortar, edificar e consolar aquele que necessita ser desta forma. Aleluia. Há, porém, uma atenção que a nossa declaração de fé nos traz, que é quanto ampliar a mensagem a qual o Senhor nos autoriza. Nós não podemos ampliar ou enfeitar aquilo que o Senhor nos entrega. Se o Senhor me diz: Alex, esse ano tu vai receber um carro de Deus, não posso dizer: Alex, tu vai receber um carro e tu tem que me dar carona para cima e para baixo. Seja fiel ao que o Senhor te entrega. Por que muitas vezes nós vemos mensagens descabidas no meio da igreja? Porque o Senhor entrega uma mensagem, mas ela é tão curtinha. Nós vamos pensar que eu não sou profeta, vamos pensar que Deus não está me usando, e aí eu entrego a mensagem que Deus me entregou: Alex, tu vai receber um carro, mas Deus vai ter que tomar 3 meses depois, e o cara continua com o carro o resto da vida. Seja fiel ao que o Senhor te entregou, seja fiel à mensagem, não amplie, não tire fora daquilo que o Espírito Santo autorizou no teu coração. Não queira enfeitar a profecia, não queira entregar algo que o Senhor não te entregou. Seja fiel ao que o Espírito Santo está soprando na tua mente, no teu coração, porque quando você falar, a tua palavra vai ser como a de Samuel, ela não vai cair por terra, mas vai se cumprir tudo aquilo, e vão ter que dizer verdadeiramente: este é um profeta de Deus. E a declaração de fé também nos traz um ponto de atenção: falem 2 ou 3 profetas e julguem a profecia. A profecia, ela tem uma bússola, e a nossa bússola é a palavra de Deus. Profecia que eu tenho que largar minha esposa, eu vou te chamar de profeta de Baal, porque aqui diz que eu tenho que ser fiel até a morte. Profecia que foge do esquadro da palavra não é profecia. Por isso nós temos que julgar, e eu faço esse pedido como fiz há poucos dias ali na congregação: não entrega tudo de início, irmão. Não deixa o profeta te chamar e você já vir chorando no corredor. Espera, veja se é a mensagem de Deus, veja se é Deus que está falando na boca do profeta. Calma, julgue segundo a palavra, não o profeta, mas a palavra do profeta. Lucas, que palavra é essa? A palavra de Deus. 2 ou 3 fale, o restante fique julgando se realmente é a palavra de Deus. Dom de discernir espíritos é o dom de identificar a falsificação de demônios. Já vi isso acontecendo na congregação. Um obreiro orando, a menina pulando, saltando, o obreiro chama o outro e diz: olha, está sendo cheia do Espírito. O outro obreiro bota a mão na cabeça e a pessoa cai possessa por demônios. Precisamos do dom de discernimento de espírito. Precisamos não ser enganados por Satanás. Há pessoas que dizem: mas na Umbanda, nas religiões por aí afora, parece com coisas que tem dentro da igreja. O demônio se manifesta se transvestindo de anjo de luz. Quanto mais imitar o que tem lá, o que tem aqui. Nós não podemos ser enganados por Satanás. Não podemos ser enganados por Satanás. Por isso precisamos discernir os espíritos. Glória a Deus. Eu encerro nessa noite sobre a cura divina, que está no capítulo de número 21, porque nós professamos, ensinamos e cremos que a cura divina é um ato da soberania, da graça e da misericórdia de Deus. O Senhor, Ele cura não apenas as enfermidades que o pecado causa, Ele causa enfermidades físicas, mentais, psicológicas, na alma, mas o Senhor, Ele tem cura para nós. O Senhor, Ele não apenas nos cura da vida pecaminosa, Ele também cura as nossas enfermidades físicas. Para que nós possamos entender isso, precisamos entender a origem da enfermidade. Elas entraram no mundo através do pecado em Gênesis, na queda do homem, e elas percorrem todo o tempo em que a humanidade está na terra. As enfermidades vieram junto com o pecado para nos afligir.
Há doenças que são consequências de um pecado específico, mas precisamos ter atenção porque nem tudo é causa do pecado. E nós não podemos, às vezes, colocar culpa em Deus porque Deus não nos cura. Há doenças que Deus coloca sobre nós por causa do nosso pecado, Ele está pronto para curar. Mas agora, não podemos dizer que Deus não é amoroso, que não nos ama, que não tem misericórdia de nós, se nós não cuidamos da nossa saúde. Se nós comemos lanche de segunda a sexta com Coca-Cola, a hora que a doença e a enfermidade vêm, como nós podemos dizer que Deus é injusto porque eu vim na frente e não fui curado pela unção do óleo? Mas não faz atividade física, não se cuida, come o que bem entende, não tem horário para dormir, não tem horário para acordar, vive de uma forma desregrada. Há doenças e enfermidades que são causas do pecado, mas há coisas que são displicência nossa, pessoal, própria, que Deus não tem culpa nenhuma quanto ao descuido com o nosso corpo, quanto ao descuido com a nossa saúde. São resultados, muitos deles pós-queda, mas alguns são pessoais nossos. Como a cura divina acontecia na antiga e na nova aliança. A obediência às exigências da aliança produzia cura, enquanto a não observância à palavra e aos seus preceitos trazia doenças. Ou seja, no tempo antigo, todo aquele que não seguia a palavra de Deus era cometido por enfermidades. Nós vemos isso em Êxodo, quando o povo começa a murmurar contra o Senhor envia serpentes no deserto para matar o povo e trazer enfermidades no meio da igreja, no meio do tempo de Moisés. Todavia, a nossa declaração de fé diz que nem sempre as doenças e as curas na antiga aliança estão condicionadas ao princípio da causa e efeito, como é o exemplo da doença de Jó. O que nós entendemos com isso é que as doenças, as enfermidades, elas podem ser por causa do pecado, pela nossa própria condição, pelo nosso autocuidado, pela nossa genética, mas também pode ser uma provação de Deus. É o caso de Jó. Quando Deus resolve colocar provação na vida do crente, Ele pode usar uma doença e uma enfermidade para nos provar, para ver até onde a nossa fidelidade pode ser testada. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar segundo além das vossas forças. Se você está enfrentando uma enfermidade que parece não ter fim, continue firme, continue fiel. O Senhor sabe a tua estrutura e até onde você aguenta, mas que nessa aprovação você seja aprovado para a honra e para a glória de Jesus. A cura divina e a expiação. As Escrituras revelam que a cura divina é um dos benefícios da obra expiatória e redentora de Cristo. Ele proveu na cruz tanto a salvação da alma quanto a cura do corpo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós entendemos que a oração ela é um meio da cura se manifestar. Nós vemos isso na antiga aliança, quando Abraão ora, e Sara, que era infértil, torna então a ser mãe de filhos. Nós vemos isso quando Miriam é leprosa, e ela recebe a oração e fica curada. Nós vemos que a oração ela está presente na antiga e ela é trazida também para a nova aliança. No Novo Testamento nós temos os presbíteros que ungem com óleo, e a Bíblia diz que pela unção com óleo, aqueles que têm enfermidades serão saradas, e se houver pecados, serão perdoados. A Bíblia nos ensina que nós devemos buscar pela cura, nós devemos buscar ser libertos das enfermidades. A ênfase, entretanto, a nossa declaração de fé diz que não está no azeite, mas sim na oração que salva o doente. Nós não temos amuletos, nós não temos a nossa fé colocada em instrumentos, elas são símbolos que o Senhor nos entrega, mas a nossa fé deve estar não apenas na oração, mas no Deus que ouve a nossa oração. Então, se você está enfermo aqui nessa noite, ore ao Senhor, porque Ele é Deus que cura, e se Ele é Deus que cura e levou sobre si as nossas enfermidades, você pode sair daqui curado para a honra e para a glória do Senhor. A unção, ela é a única
que foi colocada como prática, unção com óleo, ela foi como única colocada sobre ministração sobre os enfermos. Então não creia, irmão, que ela é usada para outras formas, para outras coisas. A unção com óleo, ela é específica para que os presbíteros orem pelos enfermos. Não creem naquelas palhaçadas de pessoas que pegam o óleo, se unge para entrar em ambiente espiritual, para consagrar, para profeta, para apóstolo, para isso, para aquilo. A Bíblia é clara: chamareis os presbíteros, eles ungirão com óleo e vocês serão curados, e se houver pecado, será perdoado. A Bíblia é clara, é específica, e nós não devemos ir além do que ela nos orienta. 1 Coríntios, eu encerro nessa noite, assim como comecei. A Bíblia nos incita a buscar os melhores dons, e Paulo nos orienta: quisera eu que todos vocês profetizassem, como eu gostaria que vocês não apenas falassem línguas, mas também fossem profetas. E ele nos orienta e descreve os demais dons, dizendo: escolham qual é o melhor. Quem sabe você habite numa congregação que tenha muitos problemas. Quem sabe Deus precisa de alguém com uma palavra de conhecimento lá dentro. Quem sabe você está num lugar onde parece uma terra seca. Quem sabe é você que precisa falar em línguas e interpretar naquele lugar. Comece a analisar o ambiente em que você está, porque os dons são para a igreja. Até mesmo as línguas que são para edificação pessoal, se houver intérprete, edifica a igreja. Ou seja, analise o que o Senhor precisa nesse tempo. Aonde eu posso ser usado? Que dom mais está sendo necessitado neste tempo, em que Deus precisa usar alguém, mas não tem ninguém buscando? E eu encerro nessa noite com o meu testemunho pessoal. Eu fui, na minha juventude, uma pessoa muito, posso até dizer depressiva, talvez seria diagnosticado hoje. Vivia solitário, não gostava de andar com muitas pessoas. A minha vida, dia e noite, era dentro de um quarto fechado. Fui encontrado por alguns jovens da minha congregação na época, e aquilo começou a me motivar. Eu comecei a me inserir, e um dia, numa ministração tranquila como essa, o Espírito Santo me visitou no meu banco. E eu comecei a desejar pelas coisas do Espírito. Eu ansiava, irmão Pedro Emílio, falar em línguas. E como às vezes eu choro nas minhas orações, porque eu não vejo mais os jovens desse tempo desejando por isso. Eu ansiava pregar, pastor Nelson. Eu não entendia quase nada. Livro de Tiago é um dos mais fáceis. Eu abria a Bíblia e parece que não acontecia nada. E eu desejava: eu quero ser usado, Deus. E aqueles jovens me abraçaram e nós começamos a firmar propósitos de oração. E um deles, junto comigo, firmou um propósito: nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. Que raiva, irmão Júlio, quando ele, 2 meses de oração, foi batizado e eu nada. 3 meses, 4 meses, 5 meses orando, 6, 8, 9, 1 ano. Um dia no alto do monte, nós tínhamos um propósito toda sexta-feira, e eu sentia como se forças malignas fossem tirar minha vida. De repente, como se fosse um raio do céu, desceu sobre a minha vida. E eu comecei a falar em outras línguas. E eu fui cheio do Espírito Santo naquele momento. E eu nunca mais fui a mesma pessoa. O quarto escuro passou a ter luz. A pessoa que não conseguia se comunicar com ninguém começou a pregar a palavra de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito, porque quando formos cheios, a nossa vida será transformada. Mas quantos não têm mais esse desejo no coração? Eu citei o Mateus e eu aqui indico aos demais obreiros que estão conosco nessa noite. Levanta a mão aí, Mateus. Esteve conosco sábado na Popular. Como eu desejo que jovens como nós estejamos pregando como tu pregou. Como eu desejo que essa geração anseie por estar no altar. Anseie e deseje não ser contaminada pelo pecado.
anseie e deseje estar ao lado dos homens de Deus. Mas isso só vai ser preciso e só vai acontecer quando nós formos despertos e que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Um dia ele me visitou. Estar aqui hoje é um desafio, mas é uma alegria tão grande, Fabiano. Eu comecei faculdade de letras. Eu tentei por 2 vezes cursar história. Tentei cursar geografia. Todas as matérias e todas as classes de humanas eu tentei cursar. Um dia eu estava sentado numa classe, dentro de uma escola, e o Espírito Santo me visitou lá dentro. Ele disse: por que tu está tentando? E por que tu está insistindo? Se eu te chamei para a minha obra, se eu te chamei para ensinar a minha palavra, como eu desejo que essa geração receba e entenda o que eu recebi, Ana. De que a nossa disputa não seja para quem toca mais, para quem tem um namorado ou a namorada mais bonita. Como eu anseio que nesta igreja nós sejamos jovens cheios do Espírito Santo, e eu profetizo de olhos abertos que esta igreja irá receber uma carga tão grande da unção do Senhor, que se levantará uma nova geração de pregadores cheia do Espírito Santo de Deus. Mas para isso nós devemos buscar. Mas, irmão Moisés, enquanto nós não recebemos, Paulo nos orienta: buscai com zelo os melhores dons. Mas agora, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Paulo encerra o capítulo 12, mas vale lembrar que Paulo não está dividindo a sua carta em capítulos. Ele é uma carta contínua. E quando ele diz isso, ele está continuando a falar, e ele vai dizer: procurai com zelo os melhores dons. Mas agora eu vou mostrar para vocês um caminho muito melhor. Ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens, todos os meus recursos, se eu não tiver amor, eu não vou ser nada. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, eu não vou ser nada. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se porta mal, nem com leviandade. Ele não se alegra com a injustiça, mas ele folga com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. As línguas vão passar, a palavra vai passar, os profetas irão passar, mas o amor permanece. O amor irá continuar. Enquanto você não é usado, enquanto você não é cheio e capacitado para fazer a obra, ame. Ame o seu irmão, ame o seu pastor, ame o seu dirigente, ame a palavra, ame ao Senhor, ame as coisas do céu, ame o céu, porque isso já é marca que o Espírito Santo está na tua vida. Se coloque em pé. Nós precisamos do Espírito para tudo que edifica, para tudo que é agradável, para a edificação e avanço da igreja. Nós precisamos do Espírito. Nós já temos o Espírito, muitos de nós já somos batizados, mas se você deseja mais deste Espírito, eu quero te convidar a vir à frente. Se você deseja ainda algum dom que você não tem, eu te convido, venha ao altar do Senhor, e pelas mãos dos servos de Deus, eu creio, você pode ser usado. Você pode nesta noite falar em outras línguas, profetizar. Você pode nesta noite sair daqui discernindo espíritos, porque o espírito desta casa é espírito que distribui dons para a edificação da igreja. Nós queremos orar nesse momento. Espírito de Deus, aleluia. Junto com a banda, nesse momento após a oração, nós vamos orar e seremos cheios do Espírito, Senhor.
Nós oramos nesta noite, esta é a Tua palavra. Ela nos ensina a buscarmos os dons, ela nos ensina a desejarmos pelo Senhor. Se há enfermidades na igreja, mostra que este é o lugar onde o Espírito da cura se manifesta. Eu te peço nesta noite, Senhor, distribua os dons, distribua, Senhor, o dom da profecia, batiza com o Espírito Santo nesta noite, Senhor, que os teus servos nesta